Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso. É mais um dia da semana que nós tivemos a bênção de ultrapassar, não é? Com certeza que sim. Com a bênção, com o sopro da vida, a cada um de nós. Não importa aqui se nos sentimos doentes, enfraquecidos, fisicamente, espiritualmente. O que importa mesmo é que nós estamos usufruindo da bênção que Deus nos deu, o sopro da vida. Porque nós ainda não terminamos o nosso término da nossa vida. Então somos acompanhados, abençoados e iluminados por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus, divino e amado Mestre, por sua Mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, de Aparecida, Mãe de Jesus, como eu sempre digo, não é? Eu sempre realço. Claro, com o nosso anjo da guarda, mentor espiritual, guia espiritual, que nos guarda, protege, ilumina, que nos fortalece, que nos ampara nas nossas quedas, desânimos, tristezas, agonias, nas mais variadas situações e condições. Então, para falar aqui neste áudio, não é? O retorno à vida corpórea, o retorno da vida corpórea à nossa vida espiritual, à verdadeira vida, à nossa alma após a morte. Afinal, como? Porque nós hoje estamos aqui, não é? Na matéria, no mundo da terceira dimensão, e todos nós, quer queiramos, quer não, vamos sofrer esse, não é flagelo, é a continuação da nossa jornada. Pois é, no instante da nossa morte, do corpo material, não é? A nossa alma, ela retorna aonde? Ao mundo dos espíritos, de onde, inclusivamente, havíamos saído temporariamente. Aqui não importa os anos, mas nós já lá tivemos e saímos temporariamente. Para quê? Para progredir em termos intelectuais e em termos morais. Assim, desta forma, a nossa alma conserva a sua individualidade, como eu sempre digo, friso, porque nós temos a individualidade e temos a personalidade. Mas aqui o importante é a nossa individualidade. Após a nossa morte, e jamais a perde com a perda do corpo material. A nossa alma, na realidade, constata a sua individualidade pela manutenção do seu corpo fluídico, chamado de, como eu sempre digo, da nossa matriz, não é? O nosso perispírito, que é formado com elementos subtis da atmosfera do planeta e tem a mesma aparência da sua última encarnação. Então, ao deixar cada um de nós a vida material em decorrência da morte, não é? A alma leva consigo as lembranças dos acontecimentos e dos atos praticados, experimentados, o desejo de ir a um mundo melhor após termos entrado no mundo espiritual. Essa lembrança que nós levamos da nossa vida corpórea, ela é cheia de doçura, é como o tal filme que eu falo, ou de amargura. O filme pode ser um filme de amor, pode ser um filme de terror, e também segundo o emprego que nós lhe demos de bom ou mau uso, não é? Que nós demos à nossa jornada terrena. Porque quanto mais elevado e pura for a nossa alma, menos se prende às condições materiais que deixamos na terra, e mais rapidamente compreendemos a futilidade das mesmas. E aqui as comunicações que os espíritos
podem manter com os homens, através de médiuns, não é? Que atestam a imortalidade, a sobrevivência e a individualidade da nossa alma após a perda do nosso envoltório, do nosso corpo físico. O nosso envoltório corporal. Essas comunicações dos espíritos revelam a sua inteligência, as suas qualidades próprias, a consciência do eu e uma grande vontade distinta e, efetivamente, na realidade, os espíritos são seres individuais e distintos, porque ou são bons ou são maus, ou são sábios ou são ignorantes, ou são felizes ou são desgraçados. É o mesmo aqui que nós, quase no plano físico, só que lá é de outra forma, de outra maneira, não é? Não há ilusões, lá é tudo à vista. Assim, apresentam-se aos homens alegres ou tristes, levianos ou sérios e por diante, não é? Os espíritos, meus amigos, minhas amigas, dão ainda aos homens prova da sua individualidade quando se manifestam-se tal como foram, quando das suas aparições, da mesma forma. Portanto, a vida do espírito, ela é eterna, como disse inclusivamente o divino Mestre Jesus. Já a nossa vida corpórea, ela é transitória, é básica, é pequena. A morte apenas promove a cada um de nós, aos nossos familiares, amigos, a morte apenas promove a volta da nossa alma à vida eterna. Então, desta forma, temos, o que é que nós conseguimos apurar nisso? Temos a separação da alma e do corpo material, ou seja, do nosso espírito, não é? A morte do corpo material não causa sofrimento para a alma, que finalmente vê chegar ao fim o seu exílio na vida corpórea, neste plano físico, mundo de regeneração, mundo da terceira dimensão. A morte promove o desprendimento da nossa alma do seu corpo transitório, porque rompe os requisitos que a retinham na vida material, ou seja, no mundo físico, não é? No mundo físico, mas esse desprendimento ele ocorre gradualmente. Então, logo, o espírito vai se desprendendo pouco a pouco, não é? À medida que os liames se soltam. Então, dessa forma, para a nossa alma, a morte é apenas a destruição do corpo material. Ela se separa do corpo com a cessação da vida orgânica, mas leva consigo no seu perispírito que a ligava, que nos liga ao corpo e que se soltou. A lentidão com que se processa o desprendimento da nossa alma do nosso corpo físico, material, ele aqui poderá ser um pouco variável, não é? Segundo cada indivíduo, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada ser físico. Para aquela alma, para aquele homem, aquela mulher, aquele espírito que praticou o bem e as virtudes na vida material, o processo de libertação ele é bastante rápido, podendo inclusivamente ocorrer mesmo até na agonia, com o corpo material, mantendo apenas a vida orgânica. Já para
A nossa alma que se prendeu às condições e coisas materiais e inclusivamente à sensualidade, o desprendimento ele é mais demorado, podendo durar às vezes alguns dias, semanas, meses ou até anos, não é? Esse desprendimento lento é devido unicamente à afinidade criada entre o perispírito e o corpo material, ou seja, as condições físicas, em razão da preponderância que a nossa alma, que a nossa consciência, que o ser físico, na sua jornada física, deu às coisas materiais. Logo, dessa forma, quanto mais a nossa alma estiver identificada com as coisas materiais, mais sofrerá para se separar do corpo material. Com certeza, porque tem os resíduos físicos da matéria. Num caso específico, por exemplo, de morte por suicídio, esse desprendimento é geralmente, como muitos de nós sabemos, bastante complicado por suicídio, porque quando o espírito que fez o mal durante a vida terrena se vê no mundo dos espíritos, sente-se envergonhado, inclusivamente de ter praticado aquela ação, de haver feito aquela atitude, ação. Já para a alma que cultivou as atividades intelectuais e morais e que manteve os pensamentos elevados, o desprendimento começa mesmo durante a sua vida corpórea, a ponto de ser quase, é tão bem assistido por esses espíritos, não é? Mentores espíritos, prontos para o desencarne, não é? Para o desligamento do cordão de prata com a matéria, que é quase instantâneo. Essa alma, quando sente que o que o ligava, o que os lianos, não é? Que aprendem ao corpo material, estão se desprendendo. O que é que ela faz? Emprega os seus esforços para apressar a sua libertação. Uma vez parcialmente separada da vida material, consegue inclusivamente antever o seu futuro e gozar por antecipação do estado de espírito. Pois é. E a alma e o espírito do homem justo se sente aliviado por não recear na nova fase da vida nenhum olhar de julgador, uma vez que no mundo dos espíritos a alma reencontra as pessoas que conheceu na vida material e que morreram à nossa frente, antes dela, segundo a afeição que reciprocamente mantiveram. Quase sempre os espíritos amigos vêm recebê-la na sua volta ao mundo dos espíritos e a ajudam a se libertar das faixas da matéria. Aqui eu vou falar faixas etárias, porque acho que muitos apercebem-se mais das faixas etárias, mas são faixas da matéria, porque a nossa alma que retornou à vida espiritual reencontra muitos amigos que tinha perdido de vista durante a nossa passagem pela vida material. Vê também
vê também, vai conseguir ter oportunidade os espíritos que se encontram na vida espiritual, os familiares espirituais, os familiares, entre outras condições e situações, não é? Que eu não vou aqui entrar nessa perspectiva, mas, enfim, os familiares, e pode ainda também visitar os espíritos que se encontram encarnados no mundo físico. Porque cada tipo de morte do corpo material causa um impacto diferente no momento do desprendimento ou do rompimento ou do corte do cordão de prata, mas causa um diferente impacto no momento do desprendimento da nossa alma, da nossa consciência, do nosso espírito, que está ligado à matéria. Aqui, na morte violenta, o perispírito, estando fortemente ligado ao corpo material e às forças vitais, estando inclusivamente bastante ativas, aqui os liames que unem o envoltório material ao nosso perispírito, que é o nosso ADN espiritual, são mais fortes e por muitas vezes o desprendimento completo torna-se desta forma mais lento, porque nós temos ainda, com certeza, entre muitas outras situações e condições, temos a perturbação espírita, não é? Perturbação espiritual. Em seguida, à morte do corpo, da matéria, do corpo material, o nosso espírito geralmente não tem consciência imediata de si mesmo. O nosso espírito fica perturbado por algum tempo, mas a duração dessa perturbação depende do grau de elevação moral da nossa alma. Porque quando ela já se conseguiu depurar, quando o nosso espírito já se desprendeu das condições e coisas materiais durante a sua vida corpórea, reconhece quase imediatamente. Então, desta forma, a perturbação que se segue à morte do corpo material nada tem de penoso para o nosso espírito, ou seja, a nossa alma, a alma do homem, a alma do homem de bem que se prendeu às coisas materiais e não manteve a consciência pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Logo, meus amigos, minhas amigas, dessa forma, o nosso espírito, que compreende antecipadamente as realidades da vida espiritual, experimenta uma menor perturbação com a morte do corpo material e entende mais depressa a sua nova posição, que é no mundo dos espíritos. Mas são a prática do bem e a pureza de consciência que reduzem a duração dessa perturbação decorrentes da morte física. Portanto, todo o espírito que deixa o seu corpo material em decorrência da morte precisa de algum tempo para se reconhecer na vida espiritual. Tanto a lucidez das ideias quanto a memória do passado voltam à medida que a influência da matéria vai se extinguindo, vai se
apagando-me. Vamos lá. Nos casos de morte violenta, como eu falei mais acima, não é? Por suicídio, suplício, acidente, ferimentos graves e por diante, não é? Porque há muita condição, que nós poderemos, de certa forma, às vezes descurar, não é? Mas nos casos de morte violenta, suicídio, suplício, acidentes, ferimentos graves e por diante, o nosso espírito, a nossa alma, ela tem maior dificuldade em aceitar e às vezes reconhecer que o seu corpo físico, material, que morreu, que esse espírito já não pertence ao mundo físico, mas sim ao mundo dos espíritos. Porquê? Porque ela mantém, inclusivamente, a ilusão de que continua na vida corporal. Na realidade, somente depois do completo desprendimento do espírito, reconhece o seu novo estado. Compreende que não mais faz parte do mundo dos vivos, do mundo da matéria, do mundo da terceira dimensão. Continua a pensar, a ver, continua a escutar e inclusivamente se percebe num corpo subtil, semelhante ao que deixou na Terra. Aqui realmente o estudo, não é? O Espiritismo faz uma clara distinção entre o universo material, no qual a nossa alma entra com o nascimento do seu corpo transitório obtido pela lei da reprodução e o universo espiritual, no qual foi criado por Deus Pai Todo-Poderoso e para o qual retorna com a morte. A morte, como disse o Divino Mestre Jesus, tereis que morrer para nascer. Pois é, a morte, após nós termos cumprido a nossa jornada, esperamos evolutiva. Assim, o Espiritismo na realidade mostra que o homem não é apenas um corpo material perecível, mas é formado também pela nossa alma, que é imortal, que detém todas as faculdades intelectuais e morais em permanente processo de desenvolvimento. E eu sempre friso, sempre volto aqui, é pelo nosso ADN espiritual, é pelo nosso perispírito, que é o seu corpo, que é o nosso corpo espiritual, que inclusivamente nos permite unir-se ao nosso envoltório corporal durante a nossa vida terrena, com os princípios do Espiritismo. Aprendemos a fazer um bom uso da vontade e do nosso livre-arbítrio na vida corporal. Para quê? Para cumprir adequadamente a programação evolutiva que cada um se comprometeu a fazer na sua individualidade. Progredir escolhendo as atividades intelectuais e morais nobres que garantam a ascensão na hierarquia espiritual, que é a verdadeira, porque no mundo espiritual há a hierarquia. Claro, suportar com coragem, resignação, esperança e fé e confiança em Deus nas nossas missões individuais, as nossas provas, tribulações,
sofrimentos da nossa vida terrena, física, nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, nos nossos lares, empregos, amizades, porque são um engrandecimento, são experiências que educam e vão aprimorar a nossa alma, que é imortal. Logo então, o que é que se torna aqui prático fazermos? Praticar as virtudes e o bem em observância às leis de Deus, para o indispensável crescimento moral, ter desapego das condições e coisas materiais e da sensualidade, para evitar os condicionamentos e as influências nefastas, muitas vezes, da matéria, e não cada um de nós, na nossa individualidade, não comprometer a nossa evolução espiritual, evolução da nossa alma, manter os nossos sentimentos e pensamentos elevados para melhorar o mundo íntimo e manter as atitudes, condutas e ações elevadas. Ter a preocupação de registar na memória apenas bons atos praticados conscientemente, com a realização das boas obras, e conservar, com certeza, a consciência pura pelo cumprimento honesto e responsável dos deveres morais e pela prática da justiça, do amor e da caridade. Ou seja, do amor, tolerância e humildade, da fé, do perdão. Bom, com isso nós, com certeza, atingimos o verdadeiro objetivo da vida material e alcançamos o rápido desprendimento da alma do corpo material, independentemente, meus amigos, minhas amigas, do que possa causar a nossa morte. Nós passamos de modo breve pela perturbação que se segue à morte, porque isso é inevitável, não é? Sendo às vezes apenas um sono leve com um despertar feliz na luz, porque obtemos a libertação, obtemos a volta da lucidez e o reconhecimento na vida espiritual, sob o amparo dos bons espíritos. Pois é, amigos, familiares, e desta maneira, experimentamos de um modo sereno, alegre e feliz a continuidade, como disse Jesus, da vida da nossa alma após o nosso retorno ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual, porque Ele está lá à nossa espera, quer queiramos, quer não daremos fugido. É um caminho, é um trajeto, aqui mantendo as atividades nobres, não é? Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo deu ao Espiritismo, ao nosso conhecimento, as bases cristãs que permitem ao homem conquistar o progresso religioso e moral e os méritos que lhe garantem desfrutar das bem-aventuranças na continuidade da vida da sua alma no reino dos céus. Por exemplo, o mesmo Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, detalhou os aspectos do retorno da nossa alma à vida espiritual, demonstrando a situação dos espíritos de todas as classes na hierarquia espiritual, como o nosso perispírito desempenha o papel de agente da justiça divina ao permitir com que cada alma receba
de forma justa na vida espiritual, segundo as suas próprias obras aqui no mundo físico. Como a perturbação que se segue à morte do corpo material varia bastante dependendo do grau de evolução moral e espiritual de cada alma que desencarna, a enorme variedade de ocorrências que as almas experimentam em função dos seus méritos ou vícios, classificando os espíritos como felizes, de condições medianas, sofredores, suicidas, criminosas, arrependidos e endurecidos, com certeza, endurecidos no mal. As fases que a nossa alma enfrenta com o despertar na vida espiritual após a perturbação, passando pela, com certeza, visão do próprio corpo material inerte, o reencontro com os amigos e familiares já falecidos, a revisão de todos os fatos que marcaram a nossa caminhada, jornada na vida corpórea, aqui no mundo físico, a constatação da forma humana e aparência da última encarnação no nosso perispírito, a melhoria das percepções, satisfação decorrente do cumprimento dos deveres morais, arrependimento e sofrimento decorrentes da prática do mal, entendimento das expiações sofridas na vida terrena em função dos nossos erros cometidos em vidas passadas, e a aceitação das atividades incessantes que precisam ser mantidas na vida eterna, no mundo dos espíritos. Logo, meus amigos, minhas amigas, dessa forma temos todos os mistérios da vida, da nossa alma após a morte do corpo material desvendados, com base nas revelações feitas pelos próprios espíritos, através das centenas de diferentes médiuns, tudo com a bênção que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu, porque todos nós sabemos, muitos de vós sabem como é que funciona, com certeza, o mundo espiritual, mas quando nos morre um familiar, nós ficamos realmente físicos, não é? Com pena, com tristeza, porque não é natural nós, na nossa cultura, rirmos, não é? Ficamos chorosos, nem que a pessoa seja já de uma certa idade, ficamos chorosos, desgostosos, mas é um passo que todos, aqui até a criancinha de 1 ano, é um caminho que vai percorrer, tem o seu percurso físico, vai guardando na sua matriz, no seu perispírito, tudo o que faz no mundo físico, tal como nós. Um dia, passando, como eu sempre digo, terminado a validade no nosso código de barras, iremos fazer a transição, depois de um bom encaminhamento feito por esses espíritos para o desligamento do cordão de prata, que é o que separa o espírito da matéria, para a nossa alma poder em clareza saber que se encontra no verdadeiro mundo, no mundo dos espíritos, que já não pertence à matéria. Claro que aqui
Existem casos e casos, nenhum caso é igual. Existem situações e condições de espíritos que estão errando, errantes, não é errando, é errantes, há muito tempo. Porquê? Porque, na verdade, ainda não se desligaram da matéria, ainda pensam que são vivos por as mais variadas situações e condições. Então isso está retardando a evolução espiritual de cada um desses espíritos. Mas eles se julgam ainda na matéria, porque não se conscientizaram. Então, mas isto, a maioria tem a verdadeira noção, não é? A verdadeira noção do desligamento, da passagem. Levamos ali umas horas, uns dias, mas até nos conscientizarmos, porque nós sabemos que a verdadeira missão, a verdadeira vida existe para lá desta. Esta vida aqui, nós viemos realmente nos reajustar, melhorar, pagar, enfim, não vou entrar aqui em pormenores. E todos vós, meus amigos, minhas amigas, sabeis isso por as centenas de vídeos que eu já fiz, não é? Das mais variadas formas, explicando as mais variadas situações, leva a isso, leva que no fim, todos passamos ao mundo espiritual. Por isso, é bom para cada um de nós, para a nossa individualidade, que nos conscientizemos no dia de hoje, nos arrependamos do errado, para que possamos realmente usufruir das bênçãos divinas. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia, que Jesus, divino e amado Mestre, que é Ele que está lá, porque Ele disse, Jesus, ninguém irá ao Pai se não passar por mim. Essa é a realidade. Mas não será Jesus, não será Maria, Nossa Senhora de Fátima, de Aparecida, que nos irá julgar. Seremos nós, na nossa individualidade, a nossa alma, a nossa consciência, o nosso espírito, o nosso perispírito, que é o nosso ADN espiritual, que, como tem tudo guardado, naquele momento vai tudo aflorar. Poderemos passar séculos na erraticidade, poderemos passar milénios, quem sabe, até termos nova oportunidade para esses que precisam. Eu, infelizmente, tenho noção que ainda preciso de vir ao mundo físico. Só Deus sabe quantas, mas estou tentando melhorar a condição, não é? Reverter a situação, tal como muitos de vós, mas temos um degrau para subir uma grande escadaria, um degrau de cada vez. O nosso degrau é os nossos dias, é as nossas ações, atitudes, tudo faz parte de como um dia nós nos veremos no verdadeiro mundo, que é no mundo dos espíritos. A todos eu desejo, meus amigos, minhas amigas, uma linda e abençoada noite. Que Jesus, divino e amado Mestre, sua Mãe, a Virgem Santíssima, que os nossos mentores, guias espirituais, mentores espirituais, anjo da guarda, anjo protetor, nos ajudem a melhorar cada um de nós na nossa individualidade. Então a todos desejo boa sorte e graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade.